De uma vez por todas, você vai sair desse vídeo entendendo o que é reserva de emergência, por que você precisa e como você vai começar a montar a sua na prática. Beleza, o primeiro ponto a considerar é o que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele valor que você tem guardado numa caixinha debaixo do colchão, num cofre na sua casa, que você não espera nada desse dinheiro. Você não espera retorno, você não espera lucro, você não vai gastar numa viagem, você não tem nenhum plano para ele. O único propósito desse dinheiro é caso aconteça alguma coisa ruim com a sua família, com você, ou com algo na sua casa, com um bem material, você tenha um dinheiro ali preparado para desembolsar e conseguir reparar o dano, conseguir ajudar quem precisa ser ajudado ou conseguir pagar aquela conta que é muito importante. A reserva de emergência ela vai te dar esse colchão onde você vai conseguir ficar tranquilo, você vai conseguir repousar, digamos assim, porque caso aconteça alguma coisa ruim, você tem algum respaldo, você tem já um dinheiro preparado para isso, entende? Vamos para a prática agora. Como que eu monto a minha reserva de emergência? E tem alguma conta, algum cálculo que eu posso fazer? Calma lá, tem sim. Mas para te mostrar isso, antes eu gostaria de pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal e desse uma sugestão de vídeo aqui nos comentários. Eu vou ler todos e com certeza vou considerar fazer aquilo que você está pedindo, beleza? Vamos aqui para minha tela agora? Beleza, gente, eu montei uma planilha bem simples aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer, para vocês conseguirem visualizar aquilo que eu estou falando, que eu acho que fica mais fácil. Principalmente quando fala de números, muita gente não consegue, não gosta de imaginar, então precisa ter algo para ver. Então, tá aqui. Na profissão, eu deixei aqui três opções, mas pode variar. Aqui, um CLT. O que seria um CLT? Alguém que trabalha com carteira assinada, alguém que tem um salário fixo todo mês. Eu mesmo sou CLT hoje. E a reserva ideal para esse tipo de pessoa seria gastos essenciais, é uma fórmula, tá? Gastos essenciais vezes 6. Nossa, como assim gastos essenciais vezes 6? Ah, eu ganho, vou dar um exemplo, tá? Eu ganho R$ 2.000, só que eu gasto R$ 2.000, tá? Mas esses R$ 2.000 que você gasta são com coisas essenciais? Ou você tem aquele rolê que você gasta sei lá, parcela de roupa, você gasta com coisas que são fúteis, com assinatura de streaming. Não estou falando que você não tem que ter lazer, só estou falando que existem coisas que são essenciais e coisas que não são. Aqui, a reserva de emergência você vai separar exatamente isso, o que é essencial do que não é, beleza? E a gente já vai para esse ponto, porque eu vou te ajudar a fazer isso na prática também nesse vídeo, em menos de 20 minutos com certeza. Beleza, então a gente entendeu aqui que um CLT precisa ganhar, ou precisa fazer uma reserva de emergência de 6 vezes o seu gasto essencial do mês. Então vamos supor, você ganha R$ 2.000 e de gastos essenciais você tem R$ 1.200, talvez? Então você vai fazer 1.200 vezes 6, e a gente fazendo essa conta aqui bem rapidinho, a gente chega no valor de R$ 7.200. Então a sua reserva de emergência tem que ser de 7.200, ok? Beleza. Vamos aqui agora para a próxima profissão dos cenários que eu criei, que seria o autônomo. Olha aqui, o autônomo já precisa de uma reserva muito maior. Pô, 12 vezes o que ele gasta essencialmente todo mês. Então, se ali foi 7.200 para o CLT, aqui, no caso para o autônomo, considerando o mesmo nível de gasto, vai ser 14.400 que ele vai ter que ter reservado, ok? Ele vai ganhar mais geralmente também, então talvez ele consiga aqui suprir isso tranquilamente. E o funcionário público, ele tem uma certa segurança financeira muito maior, um risco de ser demitido muito menor, mesmo que ele acabe ficando doente ou algo assim, é muito difícil um funcionário público ser mandado embora. Então, é recomendado e é um consenso de mercado isso, um funcionário público ter entre 3 a 6 meses, começando em 3 meses. Tá muito bom, porque avião passando, porque ele tem uma renda muito mais segura. O avião passou aqui já, certo? Então aqui você pode ver, eu coloquei três cenários, mas vamos supor que você seja CLT, mas você tem uma renda extra. Você tem um negócio autônomo. Tá, então, o que que você faz? Não sei. Você vai ter que adaptar isso aqui. O ideal é, no mínimo, se você for olhar, 3 meses.
no mínimo. O mínimo daqui a 3 meses para quem tem uma renda segura. Quanto mais arriscada e mais variável for a sua fonte de renda, mais meses você tem que ter de reserva. Porque vamos supor, um autônomo aqui, caso ele fique doente, quebre uma perna, quebre um braço e o negócio dele seja vender doce na rua, entendeu? Ele quebrou a perna. O que que ele vai fazer? Ele tem duas opções, né? Ou ele vai vender de cadeira de rodas, que é horrível, de muleta, enfim, vai ser muito ruim. Ou ele vai fazer o que é o ideal, repousar, que é o que o médico vai recomendar. Mas aí, se ele repousar, como é que ele paga as contas dele do mês? E aí, como é que faz? Então, ele tem que ter, sim, uma reserva. Muito mais do que alguém que é CLT e muito mais do que alguém que é funcionário público, entende? Por isso que caso ele fique doente, se ele tiver uma reserva ali dos gastos essenciais por 12 meses, ele vai ter que cortar algumas coisinhas ali, sim, um streaming, uma assinatura, sei lá, vai ter que negociar algumas coisas, mas aí ele vai ter a conta de água paga, ele vai ter a conta de luz paga, ele vai ter o aluguel pago, ele vai ter tudo pago, entende? Por 12 meses. Então, vamos supor que ele demore 6 meses para se recuperar essa perna aí que ele quebrou. Ele ainda tem 6 meses guardado, depois ele vai repor esse dinheiro que ele gastou. Entende? É muito simples. Eu frisei aqui o cenário de um autônomo que quebrou a perna, mas pode ser que aconteça com você, que é CLT também, de você simplesmente ser demitido. Você tem prestado atenção se a rotatividade da sua empresa é alta? Se eles demitem com bastante frequência, contrato, enfim, não sei. Você tem prestado atenção, você funcionário público, se tem acontecido uma reciclagem de funcionários por aí no seu setor? Você tem prestado atenção como é que anda economicamente falando este setor público que você trabalha? Porque às vezes há uma demissão em massa e você não sabe, você não está esperando por nada. Não confie no salário do mês que vem, confie no que você já tem. Uma coisa que nós temos que confiar é somente em Deus. E Deus nos ensina a sermos prudentes na Bíblia. Se você for olhar a história de José, o que que ele fez? Nos 7 anos das vacas gordas, nos anos bons, ele guardou muito recurso. Para que nos 7 anos das vacas magras, onde não tinha recurso, ele tivesse tanto para ele quanto para o povo. Ele conseguiu alimentar o Egito inteiro porque ele foi prudente com os recursos que ele tinha. Então, seja você como José, seja prudente. E se você não nunca pensou nisso, nunca pensou em montar reserva, só vive com salário porque você sempre está contando com isso, sempre contou e sempre deu bom, cara, ou moça, não conte com isso. Monte sua reserva de emergência e você não vai se arrepender. Antes você ter algo guardado e não precisar do que você precisar e não ter, ok? Fechou, gente? Voltando aqui para a tela, eu quero trazer um exemplo aqui com vocês que é basicamente o que a gente estava falando. Alguém que é CLT e tem um gasto essencial de 3 mil, pô, então o cara tem que ganhar bastante, né? Aqui o cara tem que ganhar bastante. Ele vai ter que ter uma reserva de 18 mil reais, considerando aqui os 6 meses, ok? Ah, vamos supor que ele ganha menos, ou até que ele gaste menos, que ele pode ganhar bastante e gastar pouco. 1.300 reais, 7.800 por 6 meses. Um autônomo que gasta aqui seus 1.000 reais, 12 mil guardados por 12 meses de gastos essenciais, ok? Ah, vamos supor que ele é um autônomo, mas ele ganha muito dinheiro. Ele é um PJ, já tem uma empresa com um porte considerável. 5.000 reais de gasto essencial, ele vai ter que ter 60.000 reais guardado. Por quê, Christian? Porque caso a empresa dele pare de lucrar, ele só comece a ter prejuízo ao invés de lucro, pô, ele tem 5.000 reais por mês reservados ali. Então, ele tem 12 meses de segurança para falar: ah, minha empresa tem 12 meses para voltar a lucrar. Pelo amor de Deus, isso daí tem que voltar a lucrar. Eu tenho 12 meses para reestruturar esse negócio, eu tenho 12 meses para achar outra fonte de renda, eu tenho 12 meses para procurar um emprego, vamos supor. Você está aí na sua empresa CLT, você foi demitido, você tem ali 6 meses para procurar um emprego. Você não precisa ficar desesperado. Nossa, preciso. Como que eu vou pagar as contas do mês que vem? Não sei o quê. Você tem 6 meses. Respira, relaxa, se recoloca no mercado, ok? E para um funcionário público a mesma coisa. O cenário mais difícil é ele ser demitido, mas pode acontecer. Então, 3 meses aqui. Vamos supor que ele ganhe bastante lá. Ele é um funcionário público do setor jurídico que ganha bastante, né? Ou até do setor bancário aí, de uma parte mais alta. Gasto mensal de 5.000 reais. Pô, 15.000 reais por mês. Fica maior que o CLT, mas se ele gastar a mesma coisa que o CLT, perceba, ó. Vamos colocar uma base de gastos aqui do CLT. Se todo mundo gastar a mesma coisa que o CLT, o que vai ter que ter menos dinheiro reservado é o funcionário público. Aí o segundo lugar vem para o CLT. E o terceiro lugar, no caso que vai ter que ter mais dinheiro reservado, é o autônomo.
ok? Um ponto muito importante agora. Lembra que eu falei que são os gastos essenciais? Para você saber o que você gasta essencialmente, o que você gasta com coisa não essencial, você precisa ter um controle de gastos. E como você faz isso? Eu já vou te ensinar aqui. Vamos voltar para a tela. Nessa planilha, eu deixei a base 1 como um dos meus primeiros controles orçamentários mensais que eu já fiz. Então aqui é muito legal, gente, ó. Eu deixei aqui o dízimo, aluguel, academia, são todos valores fictícios, tá? Isso daqui, inclusive, eu tinha feito para um amigo, mas aí eu, por exemplo, no começo do mês, tava tudo branco assim. Aí o que tivesse passado da data de pagamento eu não paguei, vamos supor, o aluguel. Esse aluguel de 120 tá totalmente errado, né? O aluguel, vamos colocar 900 conto aqui. Se eu tivesse atrasado o aluguel, eu deixava em vermelho, pô, para saber que eu preciso dar uma atenção. O que eu já tivesse pago, eu deixava em verde, ok? E aqui já está formatado certinho para não mudar o formato de número. Ah, e o que eu já tinha, não paguei, mas o dinheiro está separado, isso daqui é uma coisa muito interessante, eu deixava em azul, entendeu? E aí, aqui é o total, total, essencial e não essencial. Pix débito em dinheiro, eu gosto de chamar de PDD, Pix débito em dinheiro. Aqui o rendimento líquido está dando menor porque os meus gastos estão maiores do que o meu salário. Esse aqui é o salário mínimo atual. E aqui, ó, tem um gasto por cartão, gente. Ó que legal. Aqui eu deixei uma soma das colunas, tá vendo? Vai somar cada coluna aqui, beleza? E aqui eu deixei uma soma dos totais gerais aqui, ó. Se você for olhar, é uma soma dos totais, beleza? Então aqui você vai ter uma base de quanto você gasta por cartão. Como assim nome? Ah, sei lá, blusa Nike, um exemplo. O valor dela, uma blusa Nike hoje está custando mais de R$ 350, né? Vou colocar aqui R$ 350. Parcelado? Não. Foi à vista que eu paguei. Uau, legal. Ah, foi parcelado? Então, essa é a parcela, ela foi 350, mas aqui eu vou colocar o valor da parcela, que eu quero saber o valor da fatura do mês. Então, eu parcelei 350 em 3 vezes. Então, aqui vai ser parcela 1/3. Legal, entendemos aqui. Base 2, eu uso essa atualmente, tá, família? Aqui na base 2, a gente tem um detalhamento mais legal, eu deixei algumas coisas de exemplo aqui, beleza? Aqui, fé, doações, dízimo, oferta, não sei qual que é a sua religião, o que que você acredita ou não. Deixei um espaço para o aporte. Saídas essenciais, aqui são as não essenciais. Compromissos financeiros por cartão, o mesmo espaço aqui para cartão, você pode personalizar as cores conforme você quer. Aí aqui gastos extras planejados e gastos extras livre. Aqui é o que você deixaria com o dinheiro que sobra. Sobrou? Tá livre para você gastar. E aqui, ó, você pode ver que em tudo eu coloquei orçado real. Nos ganhos, orçado real. Por quê? Porque eu quero saber qual que foi o cenário que eu planejei. Eu planejei de gastar R$ 2.000 esse mês. Nossa, mas eu gastei 3. Caramba, eu passei muito, né? Então no mês seguinte eu preciso resolver. Base 3 é uma base que eu já uso mais pro meu negócio. Então, aqui tem também o mesmo PDD, cartões de crédito. Esse é mais simplificado. Aqui tem um resumo de gastos e ganhos. Aqui já vai ficar mais legal, ó. Você vai olhar, tá vendo? Eu coloquei aqui salário, maio, tal. Coloquei um exemplo aqui e aqui também as coisas. Tá vendo, ó? Se a gente for olhar, ó, aqui tá sem categoria, né? Tá sem o mês. Se eu for olhar, eu ganhei R$ 2.000 em maio. Não teve saída? Deixa eu ver, preciso dar uma corrigida nessa fórmula, caso. Eu acho que eu preciso dar uma corrigida nessa fórmula, gente. Vamos ver, vamos ver. Se eu inserindo aqui o maio, ele vai começar a considerar. Não considerou, deixa eu ver o que pode estar errado aqui. Coluna G, tá somando. Caso a coluna K seja igual. Ah, pronto. L7, tá vendo? A gente não é perfeito. Temos erros aqui também. Não vou editar essa parte pra vocês verem que seria possível corrigir dessa forma. Então, ó, eu tive aqui R$ 360 de saída e aqui vai constar, ó, saída, entrada, resumo do mês. Beleza? Então, tem essas três formas aí da gente fazer. Eu faço essa, eu gosto muito dessa. Eu tenho essa para o negócio também, mas a pessoal eu uso essa aqui, eu acho bem legal, bem resumido, bem intuitivo. E aqui vai ser um líquido, ó. Eu deixei para fazer uma fórmula que caso o, o orçado aqui, ó, o total que eu ganhei menos o total que eu gastei orçado seja menor do que zero, o que sobrar aqui seja menor que zero, ele vai me avisar. Então vamos supor, eu vou bagunçar aqui um pouco, tá? Ganhei 4.900, num exemplo aqui. Nesses 4.900, eu gastei na verdade 5. Olha aqui, alerta. Ele vai me alertar, ó, você tá orçando gastar mais do que você ganha? Como assim?
entendeu? Então é importante que você preencha tudo certinho e caso esteja ok, vai aparecer aqui ok. E no real eu deixei aqui com R$ 1, porque se eu colocar zero vai ficar aqui, vai dar erro nas fórmulas, tá vendo? Então vou deixar aqui tudo com R$ 1 e vocês preenchem da forma que vocês quiserem. Eu vou disponibilizar essas planilhas para vocês. E eu gosto de fazer isso por mês, então aqui para mim seria, vamos supor, janeiro. Aí para fazer fevereiro eu iria duplicar, cópia de janeiro, só mudar o nome, fevereiro, vira aqui, tá vendo? Tem a de janeiro, aí eu viria aqui, apagaria tudo, tal, deixaria só o orçado, eu mantenho sempre o orçado e tiro o real e vou fazendo as alterações necessárias, beleza? Então, vou deixar aqui como base 2 e vocês veem da melhor forma para vocês, ok? Gente, pode parecer clichê isso que eu estou falando de reserva de emergência, é um tema muito saturado, mas antes você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Já pensou? Sua geladeira quebra, o que que você faz? Seu carro quebra, o que que você faz? Pô, alguém da sua família, sua esposa, sua mãe, seus filhos ficaram doentes, precisa de remédio, você não tem R$ 1 no bolso para comprar o remédio. Pô, isso daí não pode acontecer. Você tem que ter uma reserva de emergência, sim. Isso é algo bíblico, como eu falei aqui no meio do vídeo, e também é questão de sobrevivência. Você não pode contar com a sorte, você não pode contar com o bom humor das pessoas de te emprestar dinheiro, do bom humor do seu patrão de te demitir ou não, da situação financeira, econômica do país. Você não pode contar com isso. Você tem que fazer a sua reserva de emergência. As empresas precisam de caixa, as empresas precisam de reserva de lucro. Você precisa da sua reserva de emergência. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário dando uma sugestão para o próximo vídeo. Eu com certeza vou ler, vou estudar e talvez eu traga. Não vou prometer, talvez eu traga, tá? Mas deixa o comentário, por favor. E não esquece do like, tá? Valeu!